Nem sempre impressão é a realidade. Que às vezes Fazer a você... minha culpa, eu tenho essa impressão. Você tem impressão, né? Falei aqui esses dias. Porque porque é mais impactante quando você perde para um time que está no Z4 e é mais impactante quando você ganha de um time que está lá em cima. E isso fica muito na memória. Por isso que às vezes a impressão era bem diferente da realidade. E isso explica por que o Ceará fica ali entre 9º e 12º. Porque ele ganha pontos e que a maioria da galera de baixo não vai ganhar. Ele vai ganhar 3 pontos contra o Cruzeiro, empate contra o Flamengo, consegue resultado, por exemplo, tá na parte de baixo da tabela, mas empatar com o Vasco São Januário no último minuto. Mas ele não consegue deslanchar. O Vasco é nono, pô. Não, o Vasco está acima do Ceará. Está acima do Ceará hoje, naquele momento. Naquele momento, Mas assim, ao mesmo tempo que ele não consegue flertar com um G8, porque ele perde pontos pro Juventude em casa, porque ele perde ponto pro Sport. Ele não ganha nenhum ponto do Juventude, ele perdeu Exatamente. 2 pro Juventude. É isso que faz o Ceará hoje ser literalmente um time no meio da tabela do campeonato. Ele nem olha com medo mais para baixo, porque ele conseguiu pontos que a maioria desses times de lá de baixo não consegue conseguir, mas ele não consegue deslanchar ao ponto de, nossa, o 8º lugar tá ali perto, eu posso flertar com ele, porque ele não consegue vencer partidas ditas obrigatórias para vencer. Posso lhe ajudar aqui? Lhe diga. Só um minuto. Dá licença. Na hora. Melhorou aí, não? Mais casual. Mais casual. Você já soltou um botão? Um botão aí. Não, aí... Não, tenha calma. Isso aqui não Eu posso lhe ajudar aí? Mas aqui eu já dá. Não. Já não posso impor. Close, Renato. Porque o cara quer se meter na minha... Investimento. Vai, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui no Pedro Raul? Bora, gente vamos. bonita. Vamos falar de gente bonita mesmo. Exato. Não, mas você é um pedaço de mau caminho. Só um pedaço mesmo. Número, sabe o que, é que a gente tá mostrando no número do Pedro Raul? Lembra quando o Caio tava de férias, curtindo as Maldivas e tal? A gente tava falando, Pedro Raul, aí a galera fala, paz, o Luca, tem que dar chance pro Guilherme, não sei o quê. Cara, Pedro Raul ainda é o mais efetivo, o Pedro Raul ainda tem os melhores números, Pedro Raul é o artilheiro do Ceará no Campeonato Brasileiro. Não tem muito o que discutir, não. Esses são os números do Pedro Raul, que marcou gol, a gente já mostrou agora há pouco, marcou gol contra a equipe do Sport. E se mantiver o nível de aproveitamento contra as equipes, ele marcou 2 contra o Botafogo, ainda que o Ceará tenha perdido no primeiro turno, né? Ainda que a gente possa questionar o desempenho do Pedro Raul, primeiro que ele não tem um substituto à altura. Seria muito fácil aqui a gente jogar pra galera e entrar nesse discurso de que o Pedro Raul tá mal, de que o Pedro Raul é isso, o Pedro Raul é aquilo. E não tô falando isso por causa do gol contra o Sport, não. Acho que independente do gol, o nível de atuação do Pedro é uma atuação condizente com a realidade do Ceará, com o padrão de jogo do Ceará. É claro, óbvio, que aqui eu não estou descartando os gols que ele perdeu, as oportunidades, por exemplo, contra o Vitória, contra o Juventude aqui que ele teve. O Jandrei faz uma grande defesa, a gente lembra. Mas se a gente for olhar, é um cara que está sempre ali, perturbando os zagueiros, brigando, lutando, reclamando. Um cara que se entrega muito ao longo da partida e às vezes também tem a competência de fazer os gols necessários. Nesse contra o Sport, por exemplo, é um gol de extrema dificuldade. Esse contra o Flamengo é difícil, ele luta com a defesa, sobe mais alto, aproveita a estatura, mas o gol contra o Sport, que é esse aí que a gente vai ver, é um movimento perfeito, né? O cruzamento vem, ele está passando da bola e tira, desloca do zagueiro e do goleiro. Então assim, o Pedro tem suas valências, assim como também tem suas carências. Se o Pedro fosse um atacante talvez tecnicamente melhor, hoje ele não estaria no Ceará, ele estaria no Corinthians, ele estaria no futebol europeu. Então é um jogador também que vai se desenvolvendo na carreira e hoje aproveita a chance do Ceará. Mas também passa muito por o Ceará não ter um substituto à altura dele. E aí eu queria saber da galera que está em casa, para mandar mensagem pra gente, né? Colocar a galera também nessa discussão também. E aí, você acha que o Pedro Raul não é o titular? Testaria o Luca aqui no jogo contra o Sport? Nem estava no banco. Nem no banco estava o Luca. E o Guilherme foi um jogador que começou a temporada com oportunidades. Não estava no banco. E aí tá hoje no banco de reservas. Quem estava no banco contra o Sport era o Ailon. Quem estava no banco era o Paulo Baia e o Pedro Henrique. Eram os 3 atacantes que o Ceará tinha para o segundo tempo. Eu acho, sinceramente, existem algumas posições no Ceará, e isso acontece em qualquer outro time no planeta, algumas posições que tem dono. A posição de camisa 9 tem um dono, é o Pedro Raul. Ou você pensa Não, é diferente? exatamente isso. Eu acho que acontece com o Pedro Raul aquele velho fenômeno de quando o titular cai de produção, qualquer um que está fora se torna, entre aspas, melhor. Porque você imagina que, ele está mal, então tem que colocar o outro. O fato é que o Ceará hoje tem 2 centroavantes reservas de ofício que praticamente não possuem quilometragem em Série A. Nem Guilherme, nem Luca. A quilometragem do Luca pelo Internacional de Série A, ela é mínima, paupérrima.
E a outra opção é o Wailon, que se o Wailon começa jogando, você pode ter certeza que o torcedor do Ceará vai fazer uma corneta na hora que vê-lo como titular e o Pedro Raul tiver como reserva, se fosse o caso, que, convenhamos, não vai acontecer. Você ainda teria a outra opção do Vina jogar ali em um contexto ou outro, mas acho que é totalmente de contexto, como foi, por exemplo, no final do jogo contra o Sport. Até porque a gente falou muito aqui, inclusive antes mesmo de eu sair de férias, que na distribuição o Vina é o jogador mais talentoso que o Ceará tem. Aí tu vai pegar o cara que tem a melhor visão de jogo, a melhor distribuição e jogar de costas para a zaga adversária, não faz tanto sentido nem taticamente. E em falando em tática, o sistema do Ceará não é, convenhamos, um sistema que beneficia o centroavante. Exato, isso faz o muita Ceará diferença, é um cara. time que joga numa transição, que gosta de jogar no contra-ataque e que muitas vezes o próprio Pedro Raul está sozinho ali brigando contra os zagueiros. Aconteceu contra o Sport. Diversas vezes, aconteceu vezes. contra o Juventude, aconteceu em diversos jogos. Então o time está retrancado, vem a bola, ele vai fazer a parede, demora a aproximação. Isso pode até se resolver se o Vina entrar em forma e virar titular, porque o Vina dos mesmos do Ceará, além de tudo, é o que tem a mais chegada. É o que pisa mais na área por característica. Inclusive, ele sugeriu isso pro Mugni, né? Ele Foi. fala isso. Pisa na área, Pisa na área. área. Ele fez entrevista exclusiva com o Vina, ele falando sobre Porque isso. o Vina tem essa característica e pode auxiliar o O centroavante. Pedro Raul tem 8 gols na Série A, pô. Uma Série A que o artilheiro tem 15. Qual é o atacante no futebol brasileiro que tem 8 gols na Série A? E gols relevantes. O Pedro, beleza, fez os 2 contra o Botafogo, o Ceará perdeu naquele dia. Mas o Ceará só competiu com o Botafogo porque teve os gols do Pedro Raul naquele dia. Mas é gol contra o Santos, contra o Grêmio, contra o Flamengo, contra o Sport. Só aí você pode botar a quantidade de pontos. Se a gente elogiava o Pedro Henrique, por exemplo, que voltou a fazer gol e gol de pontuação, o Pedro Raul tem muito serviço nesse campeonato.